Olá, tudo bem? Quem fala aqui é Hamilton Quirino, advogado imobiliário e mediador. E nesse canal Condomínio Saudável procuramos estudar, discutir, debater questões relacionadas com o condomínio edilício, nos aspectos legais, mas principalmente em tudo que se relaciona com o convívio social, procurando evitar ou solucionar as questões pela mediação. Hoje vamos responder a uma pergunta a respeito da destituição do síndico, no que se refere ao quórum, e para também informar a respeito do síndico eleito e do síndico contratado. Essa questão não é muito fácil, porque há duas interpretações. Inicialmente, o Código Civil de 2002 veio trazer no artigo 1349 a seguinte redação: a Assembleia poderá, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidade, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Já o artigo 22, parágrafo 5º da Lei 4591, de 1964, diz o seguinte: o síndico poderá ser destituído pela forma e sob as condições previstas na convenção ou, no silêncio desta, pelo voto de 2/3 dos condôminos presentes em Assembleia Geral especialmente convocada. No início, logo que saiu o Código Civil em 2002, havia uma interpretação dominante, na época, dos autores dos livros a respeito do condomínio, inclusive nos livros que eu vinha escrever, de que prevalecia ainda a Lei 4591 nesse ponto, né, no artigo 22, parágrafo 5º, dando prevalência à convenção, que a convenção estabelecesse, e na ausência da convenção, 2/3 dos presentes, esses presentes aí, inclusive, também objeto de dúvidas, interpretações, porque ele está entre vírgulas, os condôminos, vírgula, presentes, vírgula, na Assembleia. Muito bem. A lei, o Código Civil, no artigo 349, trouxe uma regra diferente, não menciona a convenção e também fala em maioria absoluta dos seus membros, também sem explicar exatamente o que seria membros, se são membros presentes da Assembleia, membros da reunião, aí considerando a Assembleia como um sinônimo de reunião, ou membros do condomínio, que seria então a maioria absoluta de todos. Isso também gerou discussões não só na doutrina, como também na jurisprudência. Mas recentemente, porque a jurisprudência, ela, como todos os fatos sociais, ela vai evoluindo, vai mudando, vai se modificando, e recentemente nós passamos, estudando sempre a questão, passamos a verificar que existe hoje uma mudança de pensamento, de decisões, né, dos tribunais. Então, vou citar aqui uma decisão que não é minoritária, que já vem sendo repetida em todos os tribunais do país, mas especificamente aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, acórdão já de 2023, quer dizer, bem recente, que diz o seguinte: da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, fala no quórum de 1/4 para convocar a maioria, para convocar a Assembleia de Destituição. Isso está no Código Civil, isso não tem como mudar, e realmente tem que ser convocado por 1/4 de todos os condôminos. Agora, com relação à votação ao quórum, é que vem a haver uma alteração, né, de entendimento da própria jurisprudência. Então diz o seguinte, esse acórdão: a sistemática em questão difere daquela prevista na convenção, por ter sido elaborada na vigência da lei anterior, dissonante com a atual, agora exclusivamente regulada pelo Código Civil. E cita um precedente do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: conforme o artigo 1349 do Código Civil, o quórum exigido para a destituição do síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na Assembleia Geral Extraordinária. Interpretação literal e teleológica do artigo 1349 do Código Civil. Então, hoje, o entendimento majoritário é de que basta haver a convocação com 1/4 dos condôminos, isso não tem como mudar, 1/4 de todos os condôminos, e a destituição em si vai ser com maioria dos membros presentes. Maioria absoluta dos presentes, metade mais um dos presentes, vem a ser a maioria simples. Quer dizer,
Agora, quando fala em maioria absoluta de todos, seria a maioria absoluta de todos os condôminos. Mas como o artigo fala em membros, sem especificar se é do condomínio ou se é da assembleia, da reunião, né? Então o entendimento com essa interpretação literal e teleológica do Superior Tribunal de Justiça, nós passamos a ver que hoje aquela doutrina, inclusive a minha, né, logo que saiu o Código Civil, está ultrapassada, e nós temos que reconhecer que a evolução, né, da doutrina, da jurisprudência, como também dos fatos sociais. A segunda questão se relaciona com o fato de ser um síndico eleito ou um síndico contratado. Muito bem, se for um síndico eleito, ainda que não condômino, e ainda que seja síndico profissional, não importa, mas se ele for eleito em assembleia, ele vai seguir, no caso de uma destituição, as mesmas regras de um condômino síndico. Ou seja, ele vai ser destituído, né, se caso, né, cometa aquelas irregularidades previstas no artigo 1349. No entanto, se houver um contrato, né, pelo qual o síndico foi admitido, pode ter até havido uma assembleia, mas ele assinou um contrato, esse contrato então vai regular, né, a forma de destituição. Se for omisso, vamos seguir então o Código Civil no artigo 1349. Mas se houver um contrato que discipline prazo, discipline obrigações, e que alguma daquelas obrigações não seja cumprida, que possa ser rescindido o contrato, aí não vai ser nem destituído, mas rescindido, então vai seguir as normas deste contrato. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, consulta para consultoria@hamiltonquirino.com.br, e muito obrigado pela atenção de todos.